E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas ao Véu do Oriente Tarô. Eu sou a Gabi. Hoje a gente vai com mais uma leitura interativa a respeito de relacionamento, a respeito de amor. E estamos aqui com as nossas 3 opções, como sempre. Opção número 1, a vassourinha de bruxa. Opção número 2, a selenita. Opção número 3, a pedra do sol. Qual que vai ser o tema de hoje? Hoje a gente vai querer saber o que está pensando, o que está sentindo, quais são as próximas ações dessa pessoa aí que vocês querem saber a respeito de vocês. Então vamos lá, para a leitura não ficar muito extensa, muito longa. Enquanto eu embaralho aqui, vou pedir para vocês curtirem, né, a leitura, se inscreverem no canal, comentarem, nem que seja com um coraçãozinho, gente. O canal é novo, tá? Se vocês gostam do meu trabalho, para que o YouTube entregue essas leituras para outras pessoas, apresente o conteúdo, né? Para quem ainda não está inscrito, não acompanha o meu trabalho, precisa de interações. É por isso que eu venho pedindo reiteradamente. Não custa nada, né? É de graça. Tá, o teu like, a tua inscrição é de graça. E caso queiram leituras particulares, o número do WhatsApp para agendamento, ele está ali na descrição do canal, tá bom? Também tem ali o nosso canal do Instagram, o Véu do Oriente Tarô, para quem curte o conteúdo. Lá tem bastante coisa bacana, explica o significado das cartas, tem outras postagens também que fala sobre questões espiritualistas, né, filosofia. É um canal bem bacana que tem uma miscelânea lá de entendimentos, tá bom? Agrada bastante gente porque agrada gregos e troianos, certo? Vamos começar aqui então. Vamos começar com a opção número 1, a vassoura de bruxa. O que essa pessoa está sentindo, pensando e quais vão ser as próximas ações dela com relação a ti. Vamos começar pela opção número 1. Mais uma embaralhadinha aqui. Então, o que essa pessoa pensa, sente e quais vão ser as próximas atitudes dela com relação ao pessoal que se conectou aí com a vassourinha de bruxa, a opção número 1. O que essa pessoa está pensando a respeito do grupo número 1? Quais são os pensamentos dessa pessoa? As de ouros, 3 de copas, oi, ó, já veio de penca aqui, cavaleiro de ouros, 5 de ouros e pajem de espadas. Então aqui, gente, né, no plano mental dessa pessoa, o que ela pensa a respeito de vocês? Ela pensa que existe um potencial, né? Um potencial aqui para que essa relação ela se materialize. Então, se vocês estão, deixa eu botar esses baralhos para lá. Se vocês estão aí numa situação, né, de início de conversa, né, de início de relacionamento, estão se conhecendo, essa pessoa, ela acha, né, que ela percebe mentalmente que existe um potencial aqui para que essa relação ela venha a se concretizar. Certo? Só que essa pessoa também tem muito receio de acabar quebrando a cara aqui, tá? Então é uma pessoa que ela tá indo com uma certa cautela. Então assim, vocês podem perceber, talvez na postura dessa pessoa, que não é que esteja exatamente com o freio de mão puxado, mas é uma pessoa que ela costuma ir mais devagar. Ela não se arrisca muito fora daquilo que ela entende que é seguro, né? Então, assim, é muito paulatino o movimento dessa relação.
Então, assim, é mais propenso que a pessoa vá sentindo o terreno, vá vendo como vocês reagem, né, a determinadas situações, a determinadas abordagens. Então, está numa fase muito de se conhecer, de ter aquela curiosidade e de ir conhecendo vocês aos poucos, porque apesar de perceber esse potencial aqui, né, e essa possibilidade de que isso vire de fato uma relação, existe aqui um receio dessa pessoa acabar se machucando, se lascando, perdendo isso. Então, existe um movimento dela aqui muito cauteloso, querendo conhecer vocês melhor, é uma pessoa que vai meio que pisando em gelo fino, né, até sentir ali em que terreno, né, tá pisando, como é que vocês são, na verdade. O pajem de espadas fala muito disso. Então pode ser uma pessoa que daqui a pouco não se manifesta tanto, mas está sempre lá vendo aquilo que vocês postam, né, em rede social, ou fica ali sem curtir postagem, mas fica tentando mais ou menos entender, né, quem vocês são, entender o que vocês pretendem, a forma como vocês pensam, para ver se essa pretensão da pessoa aqui, ela acaba de fato se mostrando real. Então é uma pessoa que está bem cautelosa, tá? Sabe? Que está indo de uma forma muito concreta, né? Porque o Cavaleiro de Ouros fala disso, é um movimento que ele tem constância, mas não tem pressa, né? É um movimento que vai construindo ali devagarinho, e a gente percebe aqui um receio dessa pessoa em acabar se machucando com essa situação, por isso tanta cautela. Vamos ver em questão de sentimentos, como é que tá? Como essa pessoa, o que essa pessoa sente, né, em questão de sentimentos aqui? O que essa pessoa sente pelo nosso grupo aqui que se conectou? Ui! Olha só! A Imperatriz, o Rei de Copas, a Estrela. Existe uma, eu não vou dizer uma projeção, mas assim, essa pessoa tem uma percepção de que vocês são muito próximos daquilo que ela gostaria de ter. Me fugiu a palavra agora, mas eu vou tirar aqui. O resto eu já falo para vocês o que é essa estrela aqui. É como se ela percebesse em vocês uma possibilidade de poder ser feliz. Mas como eu falei, olha só, aqui a gente tem, nos pensamentos a gente tem o 5 de ouros, e aqui nos sentimentos a gente tem o 5 de copas, que fala justamente disso, desse receio que essa pessoa tem de acabar perdendo essa conexão, de acabar se machucando. Talvez seja uma pessoa que já venha, né, de outras feridas, de outras dores, alguém que já tenha apostado muito e se machucado, né? Então, assim, até isso explica essa questão da cautela aqui, né, com relação às expectativas, aos pensamentos, ao que essa pessoa planeja. É justamente isso. E tem apesar de olha como combina, gente, o As de Ouros com a Imperatriz, porque a Imperatriz é aquela que frutifica, né, é a pessoa que traz... Desculpa, gente, o vídeo cortou, porque entrou interferência na minha câmera aqui. Eu estava falando para vocês. A Imperatriz é aquela pessoa que traz a vida ao mundo, né? Que traz esse potencial de gestação, de geração daquilo que vai ter uma consequência, não, perdão, engasguei aqui, mas aquilo que vai ter uma sequência, né? Vai ter ali um potencial de desenvolvimento. Então, o que fica muito claro aqui para mim é que essa pessoa, tanto nos sentimentos quanto no pensamento, ela fica se contendo muitas vezes de falar de planos futuros, né? Muitas vezes ali de conter
algumas demonstrações afetivas ou de se mostrar muito emocionado, porque essa pessoa sente muito, sim, ela tem uma expectativa grande, sim, com relação a vocês, mas se recolhe com esse medo de acabar se machucando, sabe? Com esse medo de acabar se frustrando de novo. Vamos ver qual é a tendência de atitudes dessa pessoa com relação ao grupo 1, que escolheu a vassoura de bruxa. Então vamos ver aqui. 7 de paus. Eita. Gente, aqui a gente tem um gato escaldado, uma gata escaldada, né? 7 de paus, 2 de ouros, 3 de espadas, roda da fortuna. O que traz essa roda da fortuna? Qual pajem de paus? Então, olha só. Essa pessoa, a tendência de movimento dela ainda é de acabar demonstrando uma certa resistência, tá? Com relação a isso, por quê? Porque ela está administrando toda essa situação, como eu falei para vocês, com muita cautela, com muita observação, né? Querendo ali ir na calma, conhecer vocês melhor, para que não haja aqui um perigo, um risco dela acabar se machucando de novo. Então, ela está administrando essa situação da maneira como ela está fazendo para não se machucar, para ter uma segurança maior, para não acabar passando por situações em que ela já se machucou, já se decepcionou. Então vocês vão perceber essa pessoa com um pouco mais de cautela. Não quer dizer, repito para vocês, que essa pessoa não tenha uma pretensão ou não tenha em mente que essa relação ela pode sim acabar, né, se desenvolvendo, trazendo que vocês não tenham um futuro, entende? Trazendo uma perspectiva de construir alguma coisa. Essa pessoa também, como eu coloquei para vocês, sente bastante, só que tem esse receio aqui. Por isso que ela acaba ficando mais recolhida, né? Mais no cantinho dela ali. Não é desinteresse, tá? Muito longe disso, é cautela. Como eu disse para vocês, aqui a gente tem gatos e gatas escaldadas, mas isso tende a movimentar, tá? Porque a gente termina aqui com a roda da fortuna e o pajem de paus, que fala o quê? Dessa pessoa acabar demonstrando um pouco mais de entusiasmo. No momento que passar essa insegurança aqui e que essa pessoa perceber, de fato, quem vocês são, que esse sentimento é recíproco, né? Caso seja, a tendência dela é de acabar tirando o pé do freio, né? De acabar ali agindo com um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de entrega, um pouco mais de energia para fazer acontecer esse encontro de vocês aqui, tá bom? Gente, então essa foi a leitura número 1. Vamos para o grupo número 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí para mim no comentário se fez sentido, se não fez sentido, tá bom? Eu vou abrir aqui com outro baralho. Então, no grupo número 2, a gente tem o pessoal que se conectou com a selenita, né? Esse é o pessoal do grupo número 2. Vamos abrir aqui com outro baralho. Vamos pegar o tarô celta. Já tem carta virada. Esse tarô eu adoro. Foi um dos primeiros que eu comprei. Eu sinto uma conexão muito, muito bacana com ele. Vamos ver o que essa pessoa pensa, sente e quais são as tendências de próximas atitudes dessa pessoa com relação ao grupo número 2 que se conectou aqui com a selenita. Vamos ver o que o tarô tem para nós hoje. Vamos lá entender o que essa pessoa pensa, sente e quais são as tendências de futuras ações dessa pessoa que o grupo 2 trouxe aqui para a mesa. Rainha de espadas, pensamentos dessa pessoa, 6 de paus, pajem de ouros, roda da fortuna,
E a última, vamos ver, pensamentos dessa pessoa com relação ao grupo. Opa, isso aqui o Rei de Copas. Hoje o Rei de Copas está querendo aparecer na mesa aqui. Segunda já que ele aparece. Então, gente, com relação aos pensamentos dessa pessoa, ela tem uma tendência a ser muito racional. Tá? E ela tem também aqui uma questão de querer ser reconhecida justamente por essa maneira de levar as coisas para um lado mais lógico. Então, assim, é uma pessoa que ela não gosta muito de parecer, de demonstrar afeto, é uma pessoa que ela tem uma tendência a ser mais lógica, mais assertiva. Então, mesmo nas conversas que vocês têm, às vezes falta um pouco, eu não diria de tato, não é que essa pessoa seja grosseira, mas é que ela tem um posicionamento que vai muito mais pela razão do que pela emoção. E é isso que nos traz aqui a rainha de espadas, né? Porque é uma pessoa que ela tem um brio muito grande na questão de dizer assim, porque ela faz por merecer, ela conquista, né, pela própria, digamos assim, pelo próprio mérito. Então é como se essa pessoa buscasse a tua validação, o teu reconhecimento, entende? Porque assim, ela não é aquela pessoa que fica ludibriando, que fica elogiando, que fica tentando ganhar a tua atenção de uma forma mais melosa, né? Então, assim, ela não é puxa-saco. Vamos falar o português claro. Não é uma pessoa que tem uma tendência a ficar te adulando para conseguir alguma coisa. Então, assim, não vai perceber dessa pessoa que se vocês forem sair juntos, um exemplo, né? Não vai ser aquela pessoa que vai chegar na tua casa e vai dizer assim, nossa, como tu tá bonito, como tu tá cheirosa. O elogio dela vai ser daquele tipo assim, uau, achei o máximo que dentro do horário combinado tu tá pronta. Entende? Ela é muito mais objetiva, ela é muito mais prática na questão dos elogios, na questão da tua validação. E é o que ela espera de ti também. Né? Ela não quer saber se ela está bonita, ela quer saber se o carro está adequado, se o carro está limpo, né? Ela não vai querer saber se tu gostou do perfume, mas se o tanto de perfume que ela passou não está te incomodando ou fica adequado para o local onde vocês vão. Então, às vezes, vamos jantar, né? E aí a pessoa tem a preocupação de não passar um perfume muito doce, de não carregar muito no perfume. Exemplos, né, gente? Estou dando exemplos aqui para que vocês consigam se situar na questão de quanto essa pessoa é pragmática. E é a forma que ela quer ser reconhecida por vocês e também a forma como ela reconhece. E isso pode, muitas vezes, ser tida, né, como uma atitude mais fria, uma atitude mais evasiva. Às vezes tu está pensando ali que a pessoa vai chegar né, com flores ou com um doce, né, um agradinho, e daqui a pouco ela te traz alguma coisa que seja muito prática, que ela percebeu que dentro da situação ou dentro da tua rotina ali tá faltando. Então, sei lá, vocês combinam de ir num domingo pro parque, um exemplo, né? Aí tu espera que essa pessoa chegue com o doce que tu comentou, que tu gostava, né? E aí a pessoa chega e te dá de presente um repelente. Porque na visão dela, a utilidade é muito mais interessante, né? Demonstra muito mais interesse, uma preocupação maior do que chegar com flores, bombons, etc. Tá? No pensamento dessa pessoa ainda, existe aqui uma tendência de que conforme isso for evoluindo, né, os sentimentos eles passem a ser mais demonstrados. Né? Porque aqui a gente tem a roda da fortuna, depois do Página de Ouros, a gente tem a roda da fortuna com o Rei de Copas. Então, assim, não é que
que essa pessoa não tenha sentimentos ou não pense em manifestar isso, né? Que a afetividade dentro dessa relação ela não seja importante. É claro que sim, mas são maneiras de sentir e de demonstrar afeto que muitas vezes podem entrar em choque, né? Pela diferença de linguagem. Então, assim, se vocês são pessoas, né, que são mais do toque físico, dessa questão de elogiar, né? E essa pessoa é muito prática, pode parecer que ela não esteja interessada ou que ela não nutra sentimentos por vocês, mas não é isso, tá? Aqui o que acontece é só uma maneira dessa pessoa de expressar diferente. Vamos ver os sentimentos? A estrela. Vamos ver como é que estão os sentimentos dessa pessoa. 5 de copas. O eremita. Página de copas está bem parecido com a leitura número 1, viu, gente? Inclusive com repetição de cartas aqui. E 6 de copas. Então, olha só, essa é a diferença da leitura número 1. Aqui também existe uma expectativa muito grande, e é claro, né, gente, o medo que a gente tem de se frustrar, ela é proporcional à expectativa que a gente tem dessa relação. Tá? Então aqui a gente tem uma pessoa que muitas vezes administra essa expectativa e fica e se mostra um pouco mais recolhida em razão desse receio aqui, tá? Então, porque a expectativa que essa pessoa está criando com relação a essa conexão de vocês, ela é bem significativa. Tá? Vocês já ocupam, digamos assim, um patamar diferenciado. Essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa diferente, uma pessoa com quem ela teria, digamos assim, mais afinidade, né? Teria ali a possibilidade de ter uma conexão emocional significativa, diferente das demais. Só que, como eu expliquei para vocês, o receio de frustração, ele é proporcional, né? Então é isso que faz muitas vezes com que essa pessoa, ela acabe se recolhendo, né? Ela acabe ficando mais ali no mundinho dela. Só que essa pessoa, ela tem aqui sim, e eu acho que vocês conseguem perceber, ela tem demonstrações emocionais, ainda que seja nessa linguagem dela aqui. Tá? Mais prática, mais pragmática, em vez de trazer flores, trazer ali para vocês um repelente, né? Mas para ela isso é demonstração de afeto. Então essa pessoa ela tem essas demonstrações de afeto e para mim me parece aqui que vocês já perceberam o quanto essa pessoa se sente familiarizada, o quanto essa pessoa se sente acolhida e o quanto ela se sente bem com vocês. Aqui a gente não tem um bloqueio emocional, né? A gente, por mais que essa pessoa ela tenha esse recolhimento quanto às expectativas, aquele receio, né? Não, ela acaba demonstrando sim, né? Do jeito dela aqui para vocês, que existe essa conexão. Que isso não é uma coisa, digamos assim, casual ou usual, que ela se sente muito bem, que tem um conforto, tem uma familiaridade ali no vínculo de vocês. Então, apesar das ofertas serem um pouco, digamos assim, podem acabar sendo meio peculiares, né? É bem engraçado, olha, esse cavaleiro de, esse pajem de copas, ele veio oferecer um peixe. Então é bem o tipo dessa pessoa, tipo assim, vocês vão acampar, vocês vão fazer algum programa, né, final de semana, em vez da pessoa trazer oferecer para vocês aquilo que seria, né, muito comum, flores, bombons, um bilhetinho, um agrado, essa pessoa vem e traz um peixe para assar na brasa. São demonstrações que são muito próprias dessa pessoa, são muito peculiares, mas que demonstram sim que já existe um vínculo sendo construído aqui, tá? Que demonstram que tem uma sensação de aconchego, de familiaridade, né, de reconhecimento desses sentimentos ali com relação a vocês. Vamos ver como é que vai ficar a tendência de próximas ações dessa pessoa aqui.
Vamos ver como é que fica. 3 de espadas. Ai, ai, ai. Pajem de paus. Opa, meu Deus, voou longe. Peraí, vou buscar. 2 de espadas. Tô entendendo aqui. Cavaleiro de ouros. Olha, gente, muita carta repetida da primeira aqui, né? Ainda que é outro baralho, são vocês iam dizer que eu tô separando as cartas. A morte. E vamos tirar uma para complementar essa morte aqui. Oh, meu Deus, olha isso. Só a última que caiu, né, gente? Essa bagunça aqui, não. Olha a ansiedade. Olha a ansiedade. 5 de ouros. Então, assim, gente, a tendência dessa pessoa é, de fato, se existe aqui uma dificuldade de vocês reconhecerem, né, essa linguagem afetiva que é um pouco diferente, se existe aqui, e assim, não é que vocês sejam obrigados a aceitar ou achar que isso atende, né, às expectativas de vocês, atende aquilo que vocês estão buscando dentro de uma relação, porque aqui a gente está falando da energia da pessoa. Então, assim, é claro que se, né, caso vocês estejam aqui para buscar de uma pessoa que vocês acabaram não entendendo ao certo qual era a intenção, aqui a gente conseguiu ver, a intenção da pessoa era, sim, né, tinha uma expectativa muito grande aqui com relação a isso, mas existe um receio muito grande. Então, assim, essa pessoa, ela acaba, por esse receio de acabar se machucando aqui, ela pode acabar se fechando, tá? Se não houver por parte de vocês uma, digamos assim, o mesmo investimento, né, ou o reconhecimento disso que essa pessoa está fazendo, embora seja numa linguagem que vocês desconheçam ou que tenha alguma dificuldade de identificar como uma leitura emocional, né? Então, aquela coisa que nem expliquei para vocês. Uma linguagem de afeto de vocês é a questão do toque físico, né? Do tempo de qualidade. Daqui a pouco essa pessoa vem com prestação de serviço, ela é pragmática demais. E isso acaba trazendo uma decepção para vocês. Então, se não houver aqui, né, por parte de vocês, se ela não perceber o mesmo entusiasmo com relação ao andamento dessa relação, ou pelo menos uma, digamos assim, uma abertura, né? Se vocês se fecharem aqui para os investimentos dessa pessoa, é possível sim que ela bata em retirada, tá? Que esse movimento dela aqui, ainda que lento, ainda que paulatino, ele acabe sendo, digamos assim, inibido por esse receio aqui da pessoa perder o investimento que está fazendo. Então, qual é o conselho para vocês aqui? Se vocês de fato têm interesse por essa pessoa, né, e se a única dificuldade era de conseguir ler essas atitudes dela aqui como uma questão afetiva, bom, então temos esclarecido, essa pessoa ela tem mesmo uma maneira muito peculiar de mostrar o que ela sente, né? Aí vai de vocês perceberem, né, se isso atende aquilo que vocês estão buscando numa relação, num vínculo. E se de fato vocês têm interesse em dar prosseguimento para essa situação, aconselho vocês que vocês também demonstrem na linguagem de vocês, não precisa, né, copiar a pessoa ali nos gestos dela, mas assim, na linguagem de vocês, que vocês também venham a demonstrar interesse, que vocês não se fechem na questão do entusiasmo ou daquilo que vocês entendem, né, daquilo que vocês almejam para essa conexão. Porque se essa pessoa perceber, né, que vocês estão ali numa situação de não sei se eu quero, não sei se isso me serve ou não quero, a tendência é que esse movimento aqui da pessoa, essa aproximação dela, acabe sendo finalizado, tá? Por esse receio aqui da pessoa se sentir que vocês não entenderam, que não é entendida, que não é acolhida, sabe? Que essa sensação de familiaridade aqui que ela sente é só por parte dela, né? Que vocês não têm ali o interesse ou reciprocidade daquilo que ela vem demonstrando, tá bom? Então, se vocês têm interesse, por favor, invistam, mas, né? Se
daqui a pouco não é isso que eu quero, não, isso vai me trazer uma frustração, porque a longo prazo eu vou estar esperando flores, eu vou estar esperando bombons, eu vou estar esperando carinho, e essa pessoa não tem essa maneira de demonstrar. Também tá tudo certo, tá? Então, é que nem digo assim, basta que isso seja de fato trazido ali, porque a tendência dessa pessoa é, no momento que ela não perceber que esse entusiasmo e essa familiaridade é recíproca, essa pessoa acabar se recolhendo ali no cantinho dela e buscando um afastamento, tá bom? Vamos para o grupo número 3. Gente, vou pedir para vocês de novo, né? Bota ali para mim nos comentários se fez sentido, bota ali para mim qual foi a maneira mais estranha que essa pessoa teve de demonstrar afeto, né? Qual foi o presente mais peculiar que ela te trouxe, porque às vezes a gente se surpreende, né? Com essa... É sincero, né, gente? Mas cada um tem a sua maneira de se fazer presente, de demonstrar o interesse e os sentimentos. Então deixem ali para mim nos comentários o que teve de mais curioso e se a leitura bateu, tá bom? Vamos para o grupo número 3, Pedra do Sol. Então vamos ver quais são pensamentos, sentimentos e tendência de futuras ações dessa pessoa com relação ao grupo número 3, que se conectou com a Pedrinha do Sol. Vamos ver o que sai aqui para esse grupo número 3. Se inscrevam, comentem, curtam o vídeo, mandem para gente que gosta desse tipo de leitura, tá bom? Se vocês quiserem uma leitura particular, o número do WhatsApp para agendamento tá ali na descrição do canal, junto com o canal do Instagram, tá, gente? Então vamos lá, vamos ver o que esse grupo número 3 trouxe aqui para a mesa. Vamos ver como é que essa pessoa tá pensando, sentindo e tendência de futuras ações com relação ao grupo 3. Vamos ver. O que essa pessoa está pensando? Eita! 9 de espadas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O enforcado. Aqui pesou 6 de copas. Aqui pesou, hein? Aqui pesou. Aqui a gente tem uma energia bem diferente das outras duas. Página de paus. Essa pessoa... Ui, a lua. Tá, vou ter que saber o que essa lua está escondendo. Já vamos abrir aqui e ver o que está escondido nessa lua. Essa pessoa aqui, gente, está perdida nos próprios pensamentos. Essa pessoa não está conseguindo enxergar as coisas com clareza. Eu não sei o que aconteceu ali, se houve um afastamento, né? Se daqui a pouco ali teve da tua parte, ou mesmo da parte da pessoa, um movimento que acabou trazendo um certo silêncio, uma certa mudança de dinâmica. Então, assim, vocês se falavam todo dia, pararam de se falar, né? Daqui a pouco essa pessoa, sei lá, postou alguma coisa ou a foto em alguma festa, em algum evento com outra pessoa, e vocês meio que entenderam que tinha mais gente na parada ali e acabaram se afastando, ou vice-versa, né? Daqui a pouco vocês postaram alguma coisa, ou essa pessoa ficou sabendo de alguma coisa, que talvez existisse outras pessoas ali, outras opções, né, a quem tu estivesse dando abertura, porque o que eu vejo aqui é uma preocupação, uma angústia muito grande, né, e essa pessoa meio que se sentindo, digamos assim, castigada, sabe? Tá sendo, para ela, tá sendo um sacrifício não poder chegar perto de vocês. Então aqui tem uma gama muito grande de opções, né, gente? Desde que, como eu coloquei, né, porque como a gente aqui fala para muitas pessoas, né, então assim, em diferentes etapas, né, de uma conexão, de um relacionamento, pode ser aqui, como eu disse, pode ser que vocês tenham terminado e essa pessoa está te vendo seguir a vida, e aí tá
nessa questão aqui de não saber, de estar nessa saudade, nessa nostalgia, nessa dor, sem saber como conseguir se aproximar de ti. Pode ser, como eu coloquei, pessoas que estão no início de relacionamento e que dão um estremecimento ali, porque afinal, né, não existe um pacto de exclusividade, e essa pessoa viu vocês com outras pessoas ou se mostrou com outra pessoa e vocês acabaram se afastando, mas aqui eu vejo uma relação que está estremecida e o mental dessa pessoa muito abalado com isso, muito preocupado. Existe uma angústia aqui, uma angústia e uma, digamos assim, uma falta de clareza de como chegar. A gente, olha só, a gente tem 9 de espadas aqui no começo e a lua no fim. Então é como se vários medos dessa pessoa estivessem castigando a mente dela nesse momento. Ela pensa com saudade, ela pensa com nostalgia, né? Mas existe aqui um castigo mental, não de vocês, óbvio, né? Tô falando da própria pessoa aqui, que fica imaginando cenários, fica imaginando situações, hipóteses, e não se vê, digamos assim, não consegue se ver se movimentando, não consegue achar um caminho até vocês, entende? E isso, essa imobilidade eu vejo aqui muito em razão desse medo daquilo que ela pode descobrir. Então, assim, daqui a pouco se a pessoa te viu seguindo a vida, daqui a pouco ela descobrir que não teve muita relevância na vida de vocês ou que não tem mais. Ou daqui a pouco se essa pessoa viu alguma foto ali tua em algum evento, né, alguma coisa com outra pessoa, ou com um grupo de amigos, ou com alguém que ela já desconfiava que tinha interesse, o medo dessa pessoa de se aproximar é acabar descobrindo que de fato existe alguma coisa entre tu e essa outra pessoa. Essa pessoa aqui tá pesado, viu? Vamos ver o que essa lua tá escondendo. Aqui pra mim é medo, tá, gente? Essa pessoa tem muito medo de acabar descobrindo que a preocupação dela, de fato, tinha fundamento. Resumindo, é isso. Que a preocupação... Exato, olha aqui, a página de copas. É o medo de vocês terem seguido adiante, é o medo de vocês estarem com outra oferta. Vai ser a última carta que vai cair, quer ver? Não, caiu mais uma. Olha aqui. Página de copas com as de paus, exatamente. Essa pessoa tem medo de chegar até vocês, de virem puxar um assunto, uma conversa e perceber que vocês têm outras possibilidades, que vocês tomaram outro rumo, outra iniciativa e que vocês têm outras opções. Que vocês optaram por essas outras opções, entende? Que os medos dela, de fato, sejam reais. Essa pessoa aqui tá complicada. Vamos ver os sentimentos? A estrela, olha, a esperança aqui, gente, a estrela tá nas 3 leituras. Que é um povo que tá grudado na esperança. Vamos ver os sentimentos dessa pessoa. Página não, Rei de Paus. Sentimentos dessa pessoa com relação ao grupo 3, os amantes, essa pessoa tá num dilema aqui. Essa pessoa tá no dilema. 7 de ouros, exato. Gente, olha só. Qual que é o dilema? A gente tem os amantes no meio do jogo, tá? Qual é que é o dilema dessa pessoa aqui? O dilema dessa pessoa é aquilo que confirmou nos pensamentos aqui. Ela não saber ela não consegue mais identificar que lugar que ela tinha na vida de vocês. Sabe, a gente tem o 7 de ouros que fala muito daquilo que foi plantado. Então, assim, qual é o lugar que essa conexão de fato ocupa hoje na vida de vocês? Sabe, que nível de raiz que ficou ali? Ela tem sim uma esperança e se sente meio que na obrigação de vir conversar, né? De vir se aproximar de vocês, de tomar uma atitude. Só que o problema é que essa pessoa, olha aqui, 2 de ouros, essa pessoa ela não está conseguindo, ela está agarrada na esperança ali de que isso que vocês tinham, indiferente do nível de conexão, né? De que isso que vocês tinham, de fato, tenha uma raiz, sabe? Tenha, digamos assim, tenha uma importância na tua vida.
Então, o maior medo dela hoje, o dilema é ela chegar e não saber como lidar com isso. Não saber como fazer para digamos assim, para ter essa resposta, né? É como se essa pessoa estivesse precisando, muito dividida entre aquilo assim, não, mas se eu sentir, se isso foi importante para mim, né? Entendo que tenha sido importante para essa pessoa também, no caso vocês, né? Então, assim, a gente teve uma conexão que era recíproca, a gente teve uma conexão que de fato foi construída, né? Que chegou ali a enraizar. Eu me dediquei, houve dedicação. Então, de alguma forma, isso deve ter alguma importância para vocês. A questão é que o único jeito dessa pessoa saber de fato se teve ou não é se expondo, é tomando uma atitude. Né? Não adianta ele ficar rezando para ter a resposta. Essa pessoa aqui, ela precisa tomar uma atitude e vir conversar. E aí fica nesse dilema aqui, porque o receio dela é que não seja recíproco. Entende? Ela não vai saber lidar com essa sensação de que vocês foram mais importantes para ela, que essa conexão foi mais importante para ela do que ela foi para vocês. Por isso tanto receio, tanto medo. Essa pessoa aqui tá sem dormir. E é muito uma preocupação mental, porque a gente vê assim, ó, por que não aparece aqui, gente, uma frustração, né, ou 3 de espadas que fala de dor, de frustração, ou 5 de copas, porque na verdade essa pessoa ainda não conseguiu enxergar se perdeu vocês ou não. O que está matando ela é a dúvida e a covardia de vir saber sobre isso. Vocês conseguem perceber aqui? Vamos ver qual é que é a tendência dos próximos movimentos dessa pessoa. As de ouros. Nossa, eu vou 5 vezes. 5, aqui aparece, ó. Aqui tá o 5 de ouros, ó. Vamos ver a próxima tendência. O 5 de ouros fala de se sentir excluído, né? De se sentir menor, de se sentir desvalorizado, na escassez. A justiça. Interessante. Essa pessoa vem conversar, gente. Essa pessoa vem botar os pingos nos is. Tá? Ela vai vencer essa covardia dela, esse medo. Tem uma iniciativa aqui, ó. 7 de paus. 4 de paus e 7 de paus. Então, assim, apesar de ter aqui uma carta que fala de resistência, uma carta que fala da pessoa querendo defender a posição dela, né, e o 4 de paus que também fala de uma estrutura, mas um tanto de paralisia também, né, daquela coisa de já chegamos aonde tínhamos que chegar, digamos assim. Essa pessoa vem conversar, tá? Justamente por isso, porque ela quer saber se vocês têm alguma coisa digamos assim, posta, né? Qual é o grau de estabilidade dessa relação que isso tem para vocês, tá? Ou se ela tá fora da vida de vocês. Então, essa pessoa, ela vem, mas ela vem na racionalidade. Olha que interessante, né? Porque aqui a gente tem, olha só, no emocional a gente tem os amantes como centro de jogo, que fala de um dilema, de uma decisão, né? De 2 situações. Né? A gente tem o homem e a mulher. E aqui, nas atitudes, a gente tem a justiça, que fala de 2 balanças. Então, também são 2 cartas de dualidade. Uma abre o dilema e a outra resolve o dilema. Vocês percebem quanto isso é interessante? Eu sou apaixonada por tarô por causa disso. Me desculpem aqui o desabafo, mas assim, é por isso que eu sou apaixonada por tarô. Né? Porque não tem como a gente ter, digamos assim, nem escolhendo as cartas, eu acho que elas não se afinizam e não se fecham tanto. Então, assim, essa pessoa vem saber, de fato, ela abre com essa dualidade da dúvida, mas ela fecha com a questão de vamos resolver essa dualidade. Vamos ver em que ponto estamos. Né? Se existe aqui uma digamos assim, eu não digo uma possibilidade, mas uma razão para que ela se mantenha na tua vida,
ou se existe aqui da tua parte uma exclusão, se esse começo foi uma coisa que ela só imaginou na cabeça dela e que não era recíproco por vocês. Mas essa pessoa vem conversar. A tendência é que ela venha, sim, querer esclarecer isso com vocês, tá? E aí, dependendo da situação ali, é que nem eu digo, não tem como a gente saber exatamente, né, gente, o que tá aqui, o porquê desse medo dessa pessoa, de que vocês tenham seguido em frente ou aberto possibilidades ali para aproximação de outras pessoas, mas aqui essa pessoa sentiu o baque, ficou nesse dilema de tipo assim, eu preciso saber, mas não tenho coragem de perguntar, e agora finalmente ela vem, a tendência é que ela venha assim conversar com vocês, tá bom? Então vamos aguardar aí, vamos ver o que essa pessoa traz. Deixa aí nos comentários, gente, se a leitura fez sentido para vocês, tá bom? Se vocês gostam do meu trabalho, por favor, deixa o like, né? Se inscrevam aí no canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas, né? E fico por aqui, deixo um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima.